Bem-vindos ao módulo do inquérito epidemiológico de casos confirmados de Covid-19 do curso Vigilância Epidemiológica de Covid-19. Neste módulo, pretende-se abordar em detalhe os passos necessários para a realização do inquérito epidemiológico a casos confirmados de Covid-19, abordando então o momento antes de contactar o doente, o durante e o após. Antes de contactarmos o doente, devemos ter em conta se temos disponíveis os seguintes dados, portanto, os dados pessoais do doente, o seu número de telefone, o número do utente e a sua morada, a data de início de sintomas, que poderá estar disponível na notificação clínica ou no Trace Covid-19, em que data estamos a realizar o inquérito epidemiológico, uma vez que esta será fundamental para determinar o período de transmissibilidade, que veremos adiante. Devemos também estar atentos se temos informação disponível sobre doenças atuais do utente, se este tem história de viagens conhecidas, se tem história de contactos com casos confirmados de Covid-19 e se temos informação sobre a sua profissão, nomeadamente se é profissional de saúde, se trabalha em ERPIs ou noutros contextos de risco. Como referido, o período de transmissibilidade corresponde então às 48 horas antes da data de início de sintomas num doente sintomático ou 48 horas antes da data de colheita num doente assintomático até à data de alta clínica ou de fim de isolamento. Portanto, todo este período é o período de transmissibilidade. Contudo, relativamente ao rastreio de contacto, nos interessa-nos sobretudo o período das 48 horas antes da data de início de sintomas ou da data de colheita até à data em que estamos a realizar o inquérito epidemiológico, uma vez que a grande maioria dos contactos decorrerá então nesse período. Porquê? Porque se presume e se assume que a partir do momento em que realizamos o inquérito epidemiológico, ou mesmo a partir do momento em que o utente realiza o seu teste para SARS-CoV-2, este se encontra em isolamento e, portanto, não terá novos contactos. Ao contactar o doente, devemos apresentar-nos como profissionais de saúde, partilhar o nosso nome, o nosso cargo e instituição, explicitar a razão de contacto, por exemplo, dizer que recebemos no nosso sistema que a pessoa testou positivo para Covid-19 e que queremos fazer algumas perguntas. Nesta parte é fundamental mostrar empatia com a situação, perguntar pelo estado de saúde da pessoa e explicar que serão feitas algumas questões para tentarmos averiguar o risco de ter transmitido a doença e que a colaboração da pessoa é fundamental para proteger toda a comunidade. Devemos explicitar que é importante recordar-se da sua rotina nos dias que correspondem ao período de transmissibilidade, uma vez que é a partir daí que saberemos os contactos da pessoa e que poderemos fazer o rastreio de contactos. Relativamente à informação a questionar e registar, portanto, devemos confirmar o nome completo da pessoa, o seu contacto telefónico preferencial e o seu e-mail. Devemos confirmar a profissão e o local de trabalho e, passando aos sintomas, questioná-los um a um e, se sim, saber quando se iniciaram cada um deles para determinar então a data de início de sintomas. Relativamente aos sintomas, nunca esquecer de perguntar se teve tosse de novo, se teve febre, se teve dificuldade respiratória, dor de cabeça, dores musculares, dores articulares, dores no peito, dor de garganta, perda do olfato, perda ou alterações de paladar, se teve náuseas, vômitos, diarreia ou dor abdominal e se teve um cansaço mais intenso que o habitual. É de facto importante perguntar um a um, porque muitas vezes as pessoas, ao perguntar se teve sintomas, não se lembram de alguns sintomas e, portanto, daí a importância de escalpelizar cada sintoma e em que data este se iniciou. Depois de verificados os sintomas, perguntar se a pessoa tem alguma doença atualmente e que medicação toma para essa doença, questionar sobre o histórico de viagem, para onde viajou, quando foi essa viagem e em que modo de transporte se deslocou, se em carro próprio, se em autocarro, se em avião, e se teve história de contacto com alguém com sintomatologia semelhante ou que seja um caso confirmado de Covid-19. Finalmente, importa então identificar uma lista de contactos ocorridos durante o período de transmissibilidade, sobretudo contactos que são chamados contactos de alto risco, pessoas que estiveram com mais de 15 minutos a menos de 2 metros de distância. Nunca esquecer de questionar sobre pessoas que coabitam com o utente, questionar se durante o período de transmissibilidade o utente trabalhou e se esteve em contacto com algum colega de trabalho, questionar se fez alguma tarefa fora da rotina habitual, nomeadamente idas ao cabeleireiro, idas à farmácia, ao banco ou aos correios, e se teve outros contactos, nomeadamente contactos sociais. Para esta lista de contactos é fundamental então incluir informação sobre o nome do contacto, o número do utente, o número de telefone, a data do último contacto e em que contexto ocorreu então este contacto.
Adicionalmente, e muito importante, devemos sempre informar sobre as medidas de isolamento, uma vez que este é mandatório e é fundamental para travarmos a pandemia, explicar as medidas a adotar em isolamento, que constam da orientação 010, explicar as medidas que devem ser adotadas pelos coabitantes do caso confirmado. Informar também que o acompanhamento clínico será realizado inicialmente pelo médico de família, preferencialmente a respectiva unidade de saúde, pelo que se deve sempre manter atento ao telefone, fazer a automonitorização de sintomas e medir a sua temperatura corporal 2 vezes por dia. Devemos ainda questionar se o doente tem a app Stay Away Covid e, se sim, gerar o respectivo código e dar esse código ao utente, questionar se tem dúvidas e esclarecê-las, e devemos informar que poderá ser contactado mais vezes pela unidade de saúde e pelos serviços de saúde. Finalmente, devemos agradecer a atenção e a colaboração do utente e terminar a chamada. Dar-vos aqui, fornecer-vos material de apoio, uma vez que é fundamental, dado que podem surgir dúvidas por parte dos doentes, portanto devem sempre manter-se atualizados, sobretudo sobre a norma 04, relativa à abordagem do doente com suspeito à infecção de SARS-CoV-2, sobre a orientação 010, relativa ao isolamento por SARS-CoV-2, distanciamento social e isolamento, e à norma 015, que se refere ao rastreio de contactos. Muito obrigada e bom trabalho!